Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você, líder de célula, líder em treinamento, ou você que recebeu aí a oportunidade de ministrar a edificação essa semana na sua célula. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, que Deus lhe abençoe muito e grandiosamente. Se você já tem estado conosco aqui em outros momentos, que bom, que bom. Como a gente tem dito, ferramenta abençoadora para te ajudar a ministrar a edificação na sua célula. Então, através dessa ferramenta, a gente vai ter a mesma linguagem. Então, isso aqui serve para a gente falar a mesma coisa. E como eu disse em outros vídeos, não é falar igual a mim, é falar a mesma linguagem, tá bom? Então, tome posse aí da sua edificação e vamos então, sem mais delongas, ao detalhamento dela, aquilo que eu quero que você atente, chame atenção, fale, ministre, tá bom? Vamos então à nossa edificação da semana. Bom, é importante você que vai aplicar aí, que vai ministrar, aplicar não, né? Ministrar a edificação, sempre fale da série, né, que nós estamos, que é Valores do Reino, e da onde a gente está tirando essa série, que é no sermão público de Jesus, que começa lá em Mateus 5, né? Então, de Mateus 5, do verso 1 até o verso 10, a gente vai tirar aqui essas lições, esses valores do reino. Mas hoje só estaremos lendo o verso de número 6. A gente tem feito isso, né? E aí o verso está descrito aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Peça para que as pessoas abram, não deixe ninguém sem ler o texto. Você vai ter o texto aí na tua frente, na edificação se você imprimiu, beleza, show de bola. Mas todo mundo da célula precisa ler o versículo na Bíblia ou no smartphone, tá bom? Mas todos precisam ler. A introdução, ela está bem tranquila, como sempre é. Então eu relembro o valor da semana passada, rápido, já para linkar com o valor dessa semana. Então semana passada a gente viu assim, ó, que o valor da semana passada está aqui. Semana passada vimos que os humildes herdarão a terra e que essa atitude de humildade significa aquele que recebe de Deus todas as coisas sem reclamar. Deixa eu avisar aqui, a minha gatinha está aqui, então às vezes a tela vai tremer, ela está aqui perto, né? Está aqui na mesa e tudo. Está subindo e descendo, ó, que aqui é o ambiente dela, mas peço desculpas por isso, viu? Peço desculpas, mas vamos aqui à edificação de novo. Então você vai citar o valor da semana passada e vai dizer, olha, rapidinho, os humildes, e essa atitude de humildade é aquele que recebe de Deus todas as coisas sem reclamar. E eu tenho feito algo legal. Antes de dizer o que é o valor, eu digo o que não é. E essa semana vai ser a mesma coisa. Essa semana a gente vai tratar de fome e sede de justiça. Então, o que não é ter fome e sede de justiça? O que Jesus não está dizendo? E aí você diz, você que está aí aplicando a edificação vai falar, ó, o que não significa ter fome e sede de justiça. Vamos ver primeiro o que Jesus não está dizendo. Aí eu alenquei 4 coisas. Primeiro, ter fome e sede de justiça, Jesus não está falando das coisas físicas. Fome de comida e sede de bebida. Não tem nada físico. Fome e sede de justiça não é desejar que pessoas que fazem o mal sejam destruídas, eliminadas, trucidadas. Isso não é ter fome e sede de justiça, tá bom? Terceira coisa, o que não é ter fome e sede de justiça? O que Jesus não está falando? Resolver com as próprias mãos algum tipo de injustiça. Ah, vou resolver. Injustiça que fizeram contra a minha vida, contra alguém da minha família e tal, vou resolver com as próprias mãos. Isso não é ter fome e sede de justiça. E por último, e não menos importante, isso aqui é muito legal, quando Jesus diz assim, olha, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, ele não está dizendo que são pessoas que vão orar pedindo a Deus que faça a sua vontade na vida da outra pessoa. Vou repetir, não é aquelas pessoas que pedem a Deus que faça a sua vontade na vida de outra pessoa. Então não é a vontade de Deus, é a sua. Você fala, Deus, vai lá e pega. Machuca ele. Faz ele ir na sarjeta. Faz ele padecer, para ele entender que o Senhor é Deus. Isso não é ter fome e sede de justiça. E Jesus não está dizendo isso, tá bom? E aí você vai e faz a perguntinha aqui. Essa pergunta ela é sensacional. Por quê? É uma pergunta que confronta a minha vida e a sua. E a pergunta é a seguinte. Cadê a perguntinha aqui, gente? Você já desejou o mal de alguém ou quis resolver com as próprias mãos? Eu e você já pensamos nisso, infelizmente, em algum momento. Para a gente reproduzir esse valor, fome e sede de justiça,
não pode ter esse tipo de sentimento. E aí você abre então para as pessoas, não deixa as pessoas devagarem, contarem casos, histórias e tal. Se entrar nesse meio, você fala, opa, a gente fala sobre isso semana que vem. Ou melhor, a gente fala sobre isso em outra oportunidade. Mas vamos voltar aqui ao tema e tal. Então, é bom você fazer essa pergunta e colher uma informação. E sempre com muito cuidado. Se a célula tiver muita gente, não dá para todo mundo falar. Então, deixa uma pessoa só falar, dá o exemplo. Mas deixa a pessoa falar, tá bom? Com limites ali, tudo certinho. Logo em seguida, vamos voltar lá então. Eu explico o que a expressão ter fome e sede significa, né? Tá aqui, ó. Aí você vai dizer, olha, essa expressão significa o seguinte: desejo ardente de saciedade, ou seja, desejo ardente de ser saciado, satisfeito, farto. Então você vai dizer isso. Parece que auto se explica, né? Não precisa muito falar sobre isso de forma rebuscada e tal. Não. Ter fome e sede de justiça é ter essa saciedade, a ter isso farto, satisfeito aí dentro de você. Aí logo em seguida eu digo algo muito interessante aqui, que o mais importante desse versículo é a palavra justiça. Vocês sabem, eu já disse aqui em outros vídeos, que no original grego, algumas palavras elas têm mais do que um significado. E essa palavra aqui, justiça, é uma delas. Tem mais do que um significado. E essa palavra significa então a seguinte questão: justiça, no texto, significa retidão, integridade, vida correta em pensar, sentir e agir e estado aceitável diante do Senhor. Então, olha só como é que a coisa muda. Quando está falando de fome e sede de justiça, não está falando de fome e sede de justiça na vida do outro. Não! É na nossa vida. É fome e sede de retidão, integridade, vida correta no pensar, no falar e no agir, e preocupação se nós estamos sendo aceitos diante do Senhor. Não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a gente. E logo em seguida, então, eu falo, como eu tenho feito também, a melhor tradução desse versículo, que é a seguinte: olha, bem-aventurados os que têm fome e sede de retidão, integridade, vida correta em pensar, sentir e agir, e se está sendo aceito corretamente diante do Senhor. Essa é a melhor tradução, então cita esse versículo nessa melhor tradução, tá bom? Logo em seguida, eu coloco bem alto, bem grandão aqui para você. Bem alto não, né? Bem grandão. Leia isso em alto e bom tom. Não é gritando igual eu faço, não. Só eleva um pouquinho a voz para todo mundo ouvir. Você vai dizer aqui o que eu acabei de dizer. Esse texto não tem nada a ver com outras pessoas. Esse texto fala da nossa postura, da nossa posição, do nosso desejo, da nossa vontade de viver a justificação em Cristo. Olha só que coisa legal. Então você vai sinalizar isso para todas as pessoas que estão ouvindo você. Ou melhor dizendo, para todas as pessoas que estão ouvindo você. Melhor, né? Na frase fica certinho. Dito isso, você vai então para as lições. Aí você diz, gente, vamos às lições então do texto. E se você é a primeira vez que está aqui, eu faço questão de dizer. Se não, é só mais uma informação que você já sabe para não esquecer, tá? Você que está pela primeira vez, essa frasezinha aqui, logo em seguida, vem a gatinho de novo. Ela se chama frase de transição. Não vai subir não, Belinha. Ai, Belinha. Passa, vai. Passa. Desculpa, gente. Desculpa. Mas tem que deixar ela passar. Casa que tem gato é o gato que manda. Então não posso bater, brigar e dizer que não vai. Não posso. Não posso. Então, essa frase aqui, aquele que tem fome e sede de viver a justificação em Cristo, é uma frase de transição. Ou seja, é quando você está saindo de um assunto e indo para outro. Isso é muito importante. As pessoas da sua célula precisam entender aonde você está e o que você está dizendo. Então, a frase de transição é justamente para isso. Então, você vai dizer assim, ó, vamos a algumas lições do texto. Aquele que tem fome e sede de viver a justificação em Cristo, em primeiro lugar, anota aí, guarda no coração, presta atenção, não permanece na prática deliberada do pecado. É a primeira coisa. Então, quando alguém tem fome e sede de justiça, então tem fome e sede de retidão, de andar certinho, tem cuidado com o que fala, com o que pensa, como age, se está com a vida certinha diante do Senhor, é óbvio que essa pessoa não vai andar na prática deliberada do pecado. E aí você fala isso, tá bom? Essa é a primeira lição. Segunda lição, você usa de novo a frase de transição. Segundo lugar, aquele que tem fome e sede de viver a justificação em Cristo,
recebe de Deus todos os dias a força necessária. Já vimos que tem a ver com a gente, não com o outro. Essa justiça é retidão própria, andar certinho e tal, tem a ver com a gente. Quem tem fome e sede de justiça não vive na prática deliberada do pecado e é ajudado por Deus todos os dias. Recebe de Deus todos os dias a força necessária. Aí você vai ler esse texto aqui. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Deixa eu falar uma coisa. A edificação, ela não pode ser lida na íntegra. Não é bom você ficar lendo o tempo inteiro, porque isso mostra que você não estudou antes e tudo e tal. Então, edificação a gente estuda antes, lê antes, aprende antes, para quando a gente bater o olho já sabe o que vai falar, tá bom? Então, existem partes aqui que eu peço para você, leia, como esse versículo. Eu fiz questão de colocar o versículo e no final dele botar assim, ó, leia. Então, isso aqui você vai ler. Depois de falar da segunda lição, recebe de Deus todos os dias a força necessária, você vai ler o versículo para a pessoa. Tá bom? Vamos lá. Então, o que está escrito? Assim, meus amados, Paulo dizendo, né? Como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, a gente não vive na prática deliberada no pecado e nós somos ajudados por Deus todos os dias. É Ele quem opera tanto querer quanto realizar. Amém? E aí você faz, então, a pergunta, né? Como anda a sua fome e sede de justiça? Em outras palavras, é como se você estivesse perguntando: como é que anda essa sua busca, essa sua luta pela retidão, integridade, vida correta em pensar, sentir e agir, estado aceitável diante do Senhor? Como é que anda a sua fome e sede de justiça? Você vai fazer essa pergunta, tá bom? E aí, logo em seguida, você lê a conclusão. A conclusão também é algo que você precisa estar lendo. Desculpa, tô coçando o nariz toda hora, né? Feio isso, perdão. A conclusão você precisa ler na íntegra. E aí você vai ler. Não sei se vocês já perceberam, mas esses valores do reino têm a ver com a nossa postura diante de Deus. Aprendemos hoje, né, que todo o nosso esforço para fazer a vontade de Deus sempre será recompensado pelo nosso Senhor. Temos a certeza de que seremos saciados. Amém? Agora, para finalizar, não saia da sua célula sem dar os avisos semanais. Se você não é o líder, se você não é o líder em treinamento e você se sente à vontade em dar aqui esses avisos, faça. Se não, passe para o seu líder de célula ou para o líder em treinamento, tá bom? Mas não deixe de dar os anúncios, os avisos. Então você vai falar do quê? Dos cultos na igreja. Chama a atenção do povo para estar na igreja. Então não adianta estar só em célula. Não. As pessoas precisam ir para a célula e precisam ir para a igreja. E você vai dizer isso para elas. Ó, nós temos cultos de oração 3 vezes na semana. Terça e quinta de manhã, diz o horário. E sexta-feira à noite, para quem não pode ir de manhã. E vai falar do culto de domingo de manhã e culto de domingo à noite. Tá bom? Não saia daí sem dizer isso. Bom, que Deus lhe abençoe, espero que você tenha gostado e seja você uma bênção, uma ferramenta maravilhosa nas mãos do Senhor na ministração da edificação na sua célula. Que Deus te abençoe, tá bom? Até o nosso próximo encontro.